Olá pessoal, tudo bem? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Isso significa que as células de defesa do nosso corpo atacam o nosso próprio sistema nervoso, como se ele não pertencesse ao nosso organismo, causando assim lesões no cérebro e na medula. Apesar das causas ainda não estarem totalmente esclarecidas, a esclerose múltipla se tornou o foco de diversos estudos no mundo inteiro. E hoje, os pacientes conseguem viver suas vidas com qualidade por muitos e muitos anos. Geralmente, pessoal, os pacientes são diagnosticados entre 20 e 40 anos, a maioria de cor branca e principalmente mulheres. A esclerose múltipla é uma doença, como eu disse lá no início, autoimune, que afeta o cérebro, olhos e medula espinhal. Isso acontece, pessoal, porque o nosso sistema imunológico confunde as células saudáveis da bainha protetora dos nervos como células invasoras e começa a atacá-las, corroendo e provocando lesões na bainha de mielina. Estes danos à bainha de mielina acabam causando interferências na comunicação entre o nosso cérebro e também o nosso corpo. Por exemplo, olha só para você ter ideia, para abrirmos uma porta, o cérebro ele envia um comando, que é um estímulo elétrico, que passa pelo nosso sistema nervoso e chega até a mão, que realiza então o movimento da abertura da porta. Agora, preste atenção comigo. Imagine que no caminho entre o cérebro e a mão havia uma barreira. A mensagem nunca seria entregue à mão e jamais você conseguiria abrir a porta. Pegou a ideia? As células com a bainha de mielina destruída funciona mais ou menos como essa barreira e atrapalha o envio de mensagens do nosso cérebro para o resto do corpo. Então, pessoal, com o passar dos anos, a doença vai evoluindo e as lesões na bainha de mielina vão se espalhando, causando sintomas que dependem diretamente da área desmielinizada. Ou seja, preste atenção, com o passar do tempo, a doença ela vai progredindo. Agora, depende do paciente. Pode ser uma progressão rápida demais ou uma progressão lenta. As causas da esclerose múltipla ainda não são totalmente assim conhecidas, mas existem alguns estudos que sugerem que fatores genéticos, o ambiente em que a pessoa vive e até mesmo um vírus pode desempenhar um papel em seu desenvolvimento. Sabe-se também, porém, que a evolução da doença é muito diferente entre um paciente e o outro, como eu disse para vocês. Na primeira fase, que chama-se fase inicial, os sintomas costumam ser bem sutis e quase sempre desaparecem em aproximadamente uma semana. E é aí que mora o grande perigo. Devido aos primeiros sintomas serem bastante leves e passageiros, muitos pacientes passam anos e anos sem um diagnóstico e muito menos um tratamento. Apesar dos sintomas, pessoal, serem diferentes entre cada paciente, os mais frequentes são os sensitivos e também os motores, seguidos dos visuais, como por exemplo a visão dupla e alguns tremores em alguns pacientes. Entre os sintomas sensitivos, o mais comum é a perda da sensibilidade dos membros inferiores ou de todo um lado do corpo. Já os sintomas motores incluem fraqueza, dificuldade para escrever, dificuldade para caminhar, dificuldade para correr, entre outros. É neste momento que muitos desses pacientes procuram atendimento médico pela primeira vez. Então, meus amigos, os sintomas podem variar e mudar de intensidade de acordo com o tempo e a evolução da doença. E por isso é muito importante, preste atenção, que o diagnóstico seja feito o quanto antes. Então, meu amigo, então, minha amiga, eu espero ter passado para vocês um pouquinho, um resuminho sobre o que é esclerose múltipla. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família.